ver quem tem essas parcelas todas. Amados, abram a palavra do Senhor comigo. O Evangelho de João, capítulo de número 4. Deixa o texto aí aberto. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 4. Esse capítulo, ele fala sobre o tema dele, é a mulher samaritana. A mulher ali na beira do poço, buscando água, e o Senhor Jesus a pedindo de beber. Diz assim o versículo 13 e o 14. João capítulo 4, versículo 13 e o 14. Diz assim a palavra. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos repetir de novo esse versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós temos bebido desta água e estamos jorrando, né? Temos nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Viver para Cristo é isso. Viver com Cristo é isso. É saber que em nós há uma fonte que está a jorrar para a vida eterna. É saber que nós não estamos buscando tão somente as coisas deste plano aqui. Nós não estamos buscando só as coisas desta vida aqui. Mas estamos buscando algo mais excelente, algo bem maior, algo sobrenatural mesmo. Nós estamos buscando a glória que há de vir, a glória que está por vir. E nós estamos buscando isso com toda diligência. Estamos buscando isso com toda ênfase. Diz a palavra que uma mulher saindo ao poço, alguns estudiosos bíblicos dizem que essa era a tarefa da mulher naquela época. Não era tarefa para o homem. Que situação. Era tarefa para a mulher. Os homens não buscavam água no poço para abastecer a sua casa. Mas a mulher, ela tinha esta tarefa, tinha este ofício de ir ao poço e ir buscar água para abastecer a sua casa. E esta mulher não foge da regra. Ela não foge da regra. Só que ela vai ao poço e tem um encontro maravilhoso. Ela não esperava ter um encontro tão maravilhoso como ela teve naquele dia. Esta noite, você também poderá ter este encontro maravilhoso. Este encontro maravilhoso, o Senhor pode ter marcado com você. A igreja aqui nesta noite, ela é este poço. E você veio buscar água. E se você veio buscar água neste lugar, saiba que aqui tem água viva, água da vida, água que faz jorrar entre nós uma fonte para a vida eterna. Aquela mulher saiu como de costume, como eu já falei, a regra da época, como de costume, saiu para buscar água. Ao chegar ao poço, encontrou um judeu. Ela não encontrou o mestre, ela não encontrou Jesus. Até então ela não encontrou o dono da vida, o dom de Deus. Ela não encontrou, ela encontrou um judeu.
Jogava para ela e disse: dá-me de beber. Pediu a água a ela. E ela indagou aquela situação, né? A gente vê nos versículos primeiros, quando a gente vê aqui ele dizendo, versículo de número 5, ela já começa dizendo: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, aceitara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não tinham boa afinação. Eram irmãos, foi separado no reino norte e sul, né? E aí eles não tinham uma boa convivência. Os judeus tinham uma boa convivência com o samaritano. Agora estava ali um judeu, à beira do poço, pedindo água a uma mulher samaritana. E ela faz esta ênfase, né? Como podes pedires de beber a mim, que sou mulher, e ainda além de ser mulher samaritana. Quando essa mulher faz esta colocação, ela não estava falando dela, ela estava falando do judeu. Porque os judeus, eles eram mais conservadores. Eles eram mais conservadores. Eles é que não queriam aproximação com o samaritano. Havia-se uma barreira enorme. E agora essa barreira, primeiro ponto, Jesus estava colocando por terra uma barreira. Jesus estava colocando por terra uma barreira. E essa barreira, Jesus colocara por terra não como um homem samaritano, mas já colocara como uma mulher, justamente para confrontar mesmo. Era para sacudir mesmo todas e quaisquer barreira. Todas e quaisquer barreira era para sacudir. Então Jesus ele veio para desafiar-nos. Jesus ele veio para nos chamar a atenção, para nos confrontar. Jesus ele veio para mudar a situação, a história do homem e da mulher. E ele não estava com esta mudança somente para os judeus, mas esta mudança era uma mudança que viria para os samaritanos, que iria alcançar os gregos, que iria alcançar até os confins da terra, assim como alcançou a mim, assim como alcançou a você, como estará alcançando a outros no dia de hoje também. Jesus veio para alcançar as vidas. O texto fala do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Cristo aproveitou a ocasião para mostrar-lhe sua carnalidade e a necessidade de um Salvador. Jesus não perdeu tempo. Jesus aproveitou aquela oportunidade que ele teve com a mulher, essa oportunidade tão rica de estar com ela e agora podendo manter diálogo com ela. Ele pede de beber e aí ele começa a apresentar um outro tipo de água. Quando a mulher faz esta indagação, ele começa a dizer, a mulher falando a mulher acerca de uma água diferente, uma água que iria deixar ela bastante saciada e que a água que ela estava buscando ali no poço de Jacó, ela voltaria a buscar outra vez, porque tornaria a ter sede de novo. Mas a água que ele desse de beber, esta água não faria mais ter sede, saciaria toda a sua vida. Jesus estava com isso querendo o quê? Estava mostrando ali àquela mulher a sua carnalidade,
estava falando com ela, estava apresentando a ela a sua mentalidade e a sua necessidade de um Salvador, a beber de um Salvador que estava ali pronto para perdoar, para redimir, para restaurar a vida. Disse-lhe Jesus, versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Versículo 17 diz, ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. 5 maridos já tiveste, e esse que agora é marido, isso disseste com verdade. Jesus estava confrontando aquela mulher. Aquela mulher ficou espantada quando ela ouviu da boca de Jesus estas palavras. Jesus revelando a sua vida naquele momento. Então ela parou e disse, este não pode ser um judeu comum. Esse judeu é diferente. Esse judeu está revelando a minha vida. Esse judeu está falando de algo que eu tenho vivido, de algo que eu tenho realmente estou vivendo. Não é algo diferente, é algo que eu estou vivendo. Ele foi direto na ferida da mulher. Ele não teve arrodeio nenhum. Ele foi direto, ele foi logo lá, onde ela estava precisando de cura. Ele foi aonde ela precisava de mudança. Jesus disse, com verdade você falou, realmente este não é o teu marido. Pois já tiveste 5 maridos, mas este não é teu marido. Este com quem você convive, não. Jesus foi direto. Quem contava essa história a ele? E é naquele momento que a mulher ela fica lá tão maravilhada com a revelação, que ela diz, vejo que tu és um profeta. Não é isso que ela vai dizer? Vejo que tu és um profeta. No versículo 19, o Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Então ela percebe algo diferente em Jesus. Quantos de nós hoje temos percebido realmente este algo diferente em Jesus? Será que estamos percebendo que Jesus ele é diferente? Ou será que estamos ainda na primeira instância da visão daquela mulher? Porque quando aquela mulher chega ao poço que Jesus dá pede de beber, para ela na primeira instância estava vendo um judeu. Estava vendo ali um homem, um judeu, estava vendo um homem que não tinha nenhuma relação com o samaritano, estava vendo ali, vamos dizer, em algumas palavras, podemos até arriscar e dizer, estava vendo um inimigo da sua pátria. Estava vendo um inimigo da sua pátria. Alguém que não se afinava com a sua pátria. Mas, de repente, ao decorrer da conversa, ao ouvir Jesus falar da água que jorra para a vida, Jesus se afirma em Jesus, quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora ela estava vendo não só um judeu, mas estava vendo alguém que estava ali dando uma proposta mais profunda para a sua vida, a ponto que ela faz uma pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Não? Essa pergunta que ela faz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? O nosso pai Jacó providenciou para nós este poço em que nós vamos buscar água aqui. E tu? Quem és tu? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Muitas vezes há pessoas que estão perguntando: quem és tu? És maior do que o nosso pai Jacó? Tu tens mais poder. Quando ela se revela, quando Jesus disse a ela: vai e chama teu marido, no versículo 16, vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que ele responde à mulher: não tenho marido. Ela vivia, ela tinha um relacionamento, mas
realmente falando conjugal, mas não era casada. Ela não tem um marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Fizeste bem dizer isso, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, olha lá, Jesus está dizendo, ela diz: não tenho marido, mas Jesus diz: este que agora tens, você tem um companheiro, você não tem marido, mas você tem uma pessoa na sua vida. E aí Jesus está dizendo: este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí em seguida, quando ela recebe esta palavra, ela diz: Senhor, diz esta mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. A mulher agora cai em si e diz: puxa, é um homem diferente, é profeta, ele sabe da minha vida. Eu não contei a história a ele, eu encontrei com ele aqui no poço. Quantas vezes, queridos, nós somos confrontados com o Senhor Jesus na nossa vida, na nossa história particular. Muitas das vezes você está aí, né? Está andando, caminhando, e Deus usa alguém na palavra, ou usa alguém na rua, ou usa alguém no seu trabalho, ou usa alguém em algum lugar que você esteja e fala a sua vida, fala a respeito do que Deus tem para a sua vida. É Deus usando a boca dos seus profetas, é Deus usando a boca dos seus servos, suas servas, é Jesus novamente na beira do poço, dizendo: se beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Essa semana eu estava conversando com um jovem, um casal, e ele chegava a dizer para mim: pastor, teve um irmão que eu encontrei com ele, e esse irmão chegou para mim e falou coisas que só a minha mãe e a minha avó sabia. Só a minha mãe e a minha avó sabia dessa história, e mais ninguém. Mas aquele homem disse: Deus tem um plano na sua vida. Então é Jesus novamente, esse Jesus que chegou à beira do poço, ele continua chegando na vida de cada pessoa e dizendo o que a pessoa tem e o que a pessoa precisa mudar. Você precisa mudar isso, você precisa mudar em tal ponto. Jesus permanece o mesmo. Jesus permanece o mesmo. Jesus fala que a água do poço de Jacó proporciona satisfação de curta duração. A água do poço de Jacó proporciona satisfação de curta duração. É algo que depois você vai ter que voltar de novo ao poço. Você vai ter que ir de novo ao poço. Talvez aquela mulher cansada da tarefa, né, que lhe era cabível, ela tinha para abastecer a casa, ela estava ali, né, querendo, a primeira instância também, ela estava querendo parar de carregar água. E a gente está logo dessa água. Mas essa água que Jesus está mostrando é uma água diferente. É outro tipo de água, é a água que nós estamos aqui a tomar, né? Eu vou aproveitar o momento. Mas ela é uma água diferente. Essa água do poço é de dura, é de curta, porém de curta duração. Mas o que participa do Espírito da graça e do consolo e do Evangelho nunca terá falta do que satisfaz a sua alma. Está vendo aí a água agora? Qual é a água? O que participa do Espírito da graça e do consolo e do Evangelho nunca terá falta do que satisfaz a sua alma. Querido, Jesus estava falando da água espiritual. Jesus estava falando da água do Espírito de Deus. Jesus estava falando da água que iria saciar a sua vida, iria saciar os seus questionamentos teológicos, seus questionamentos religiosos, que logo depois nós vamos ver ao seguir o texto, ainda no versículo, né, quando ela faz a indagação, e
diz: vejo que tu és profeta. Ela no versículo 20, ela vai dizer: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, em lugar onde, qual é o lugar onde se deve adorar? E aí Jesus vai dizer que para satisfazer essa situação, para satisfazer essa dúvida teológica que ela tinha, essa dúvida religiosa que ela tinha, para satisfazer essa situação, essa necessidade que ela tinha de adorar o Senhor, essa necessidade só bebendo da água do Espírito. Só bebendo da água do Espírito. Não tinha como satisfazer isso de outra maneira, mas era bebendo da água do Espírito. Há muitas fontes onde o ser humano tem procurado beber. Nós vemos que o ser humano tem buscado a beber de muita fonte. Quando chegamos aos finais de ano, cada final de ano, nos deparamos com pessoas que estão buscando em fontes, né? Um novo ano está começando e estão procurando em algumas fontes, a beber em algumas fontes para uma nova vida, para um novo ano, para as suas expectativas, para os seus projetos, seus planos, para as suas visões, e aí com isso eles buscam como terapias alternativas, roubarias, penitências, extras religiões, seja superstições, eles vão atrás de ferradura, eles vão atrás também de viga, eles vão atrás da plantinha do arruda, eles vão atrás da rosa ungida, eles vão atrás de 1001 coisa. Não sei se o dedo de água também está no meio, são tanta coisa, mas tem o pé de coelho. Tem isso, tem aquilo, tem o sal grosso, tem o tomar banho não sei de quê, tomar banho disso, tomar banho daquilo outro, saia com a cor de roupa tal, entre o ano novo assim, desse jeito, né? São tantas fontes. As pessoas saem para beber dessas fontes e querem saciar a sua situação. Mas Jesus está dizendo: eu tenho a água, eu tenho a fonte certa. Mas nunca alcança o refrigério, porque só há uma fonte de água viva que pode saciar a sede do ser humano. Que fonte é essa? Jesus. Só Jesus pode saciar. Jesus é exclusividade, pastor, é assim. Ele é exclusivo. Só Ele pode saciar. Ele se apresenta à mulher ali no poço de Sicar. Ele se apresenta àquela samaritana. Ele se apresenta, mas dizendo: se vocês não beber de mim, se vocês não tomar de mim, se você não beber da minha água, se você não beber da minha palavra, se você não beber do que eu estou para dar, se você não beber, ficará difícil a sua vida. Vocês podem recorrer a outras fontes e vão aparecendo com o que tem de fontes por aí surgindo. Não é brincadeira. Mas Jesus está dizendo: só há uma fonte. E essa fonte ele se apresenta lá no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se apresenta, ele diz: eu sou a fonte. Não tem outra fonte. Jesus é a fonte. Essa fonte cura feridas, limpa pecados, muda corações, dá nova natureza e vida abundante. Aleluia. Tem mais? Essa fonte, meu irmão, se chama Jesus. Versículo 9 do texto que estamos lendo, do capítulo 4 do Evangelho de João, diz: então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus:
se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Se você soubesse quem está falando com você. Nessa noite Jesus está dizendo a mim e a você, está falando ao nosso coração. Se você soubesse quem está falando com você. Se você soubesse quem está querendo tomar conta plenamente da sua vida. Se você soubesse quem está querendo controlar totalmente os seus passos. Se você soubesse quem está querendo fazer você trilhar o caminho que Ele está lhe oferecer, você perderia e Ele daria de beber da água viva. Da água viva. Você é transformado, porque quando bebe a água da fonte, passa a fluir a partir de você. Jesus, com a samaritana, está nos desafiando a arrepender nesta noite. Ele nos chama a nos arrependermos de nossos pecados. A vida daquela mulher foi mudada à beira do poço. Na beira do poço. Todo dia ela tinha uma tarefa, ia ao poço. Mas esse dia foi diferente. Tem uma música que quem canta muito é o pastor Daniel, bom, mas eu lembro que ela diz assim: qual foi o dia em que você se converteu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, qual foi o dia? Qual foi o dia que você chegou no poço? Qual foi o dia que você chegou no poço e a sua vida mudou? Qual foi o dia que você chegou à beira do poço? Mas uma vez para fazer a sua tarefa, talvez uma tarefa cansativa, fadonha, uma tarefa que você já estava cansado, sobrecarregado, já pronto para chutar o balde, pronto para chutar o pau da barraca, pronto para fazer uma mudança por conta própria, e essa mudança por conta própria não é mudança, é mais transtorno ainda. É mais transforma ainda. Aí Jesus chegou junto de você. Você chegou e Jesus chegou perto de você e disse: filho, filha, se você beber da água que eu tenho para você beber, as coisas realmente vai ser diferente. Você vai beber. Se você soubesse quem está falando com você. Se você soubesse quem é que está perto de você. Jesus, como fez com a samaritana, está nos desafiando a arrependermos de nossos pecados. A vida daquela mulher foi mudada à beira do poço. Ela deixou que Jesus removesse os entulhos, bebeu da água que ele oferecia e se arrependeu por completo. Ela se rendeu, ela se arrependeu. Ela bebeu da água que ele estava oferecendo. Ela realmente o reconheceu como profeta. Ele diz a ela, como ela faz a pergunta: onde vamos adorar? Vós adorais, versículo 22, ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Aleluia! A resposta que ela tanto buscara também recebera naquela noite, naquele dia, naquela manhã, que ela recebera da parte do Senhor Jesus. Ela recebeu a resposta. Ora bem, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não somente em Samaria, nem lá em Judá, mas todos adorarão em espírito e em verdade. Adorarão em espírito e verdade. Declaro que beberei
coração transformado. De mim irá jorrar água viva, que vem de Cristo Jesus. Usufruirei da vida abundante e da fonte inesgotável de eternas riquezas que é Jesus. É isso que eu declaro. É isso que nós devemos declarar em nossas vidas. Devemos declarar que vamos beber e vamos beber continuamente da fonte que é Jesus. Jesus está aí. Ele é esta fonte da água da vida. E nós devemos beber continuamente, todos os dias. Não é só nos finais de semana, não é só no domingo, mas todos os dias. Devemos estar bebendo desta fonte. Devemos estar buscando desta fonte. Devemos nos pedir mais orientação. Senhor, me ajude. Senhor, a palavra nos diz lá em Tiago, estamos estudando a carta de Tiago, agora na sexta-feira. Estamos com a epístola de Tiago. Estamos estudando o texto de Tiago. E Tiago, ele diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele lhe dá. Deus dá sabedoria. Agora peça crendo. Não peça duvidando não. Porque aquele que pede sem fé é que nem a onda impelida pelos ventos, que bate, vai, vem, nada acontece. Mas quando você pede com fé, as coisas tornam-se diferentes. Então, para beber da fonte que é Jesus, é preciso crer. É preciso buscar sabedoria para beber dessa fonte. Para que nós possamos beber, para que essa fonte, uma vez a gente se bebendo dela, nos saciando dela, uma vez nos saciando desta fonte, o que é que vai acontecer conosco? Transformado, teremos o nosso coração transformado. E aí vai acontecer que de mim, que a partir de você, que a partir de nós vamos jorrar água viva que vem de Cristo Jesus. Como é bom, irmão, nós sermos canais para as águas vivas de Deus saírem através de nós e alcançar outras vidas. E nós podemos alcançar outras pessoas, outras famílias, e temos o prazer de sermos os abençoadores, sermos vidas que Deus está usando para sermos abençoadores em vidas que estão aí fora. Mas queremos encerrar aqui esta noite, esta mensagem, também com uma palavra para aqueles que estão apenas visitando, aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Esta noite é a noite que você beber desta água. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Não adianta correr para outras fontes. Não adianta correr para as fontes das superstições. Existem várias fontes. Você sabe muito bem disso. Mas a fonte é Jesus. Não há outra fonte senão Jesus Cristo. Existem aí aqueles que cantam dizendo você que com isso vai resolver, com aquilo vai resolver. Se você entrar com o pé direito vai dar certo. Se você entrar com o pé esquerdo vai dar tudo errado para você. Eu te digo aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que com Ele você entra com o direito, com o esquerdo, com os dois pés, mas Ele abençoa a sua vida. Ele faz a sua vida mudar. Ele transforma a sua vida, assim como Ele transformou a vida daquela mulher. Ele permanece o mesmo. Ele é fiel e digno de toda a aceitação, digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Enquanto a igreja está orando, esse momento é o momento que a igreja vai orar. É guerra espiritual, é batalha espiritual, mas a igreja entra em oração nesse momento. A igreja entra intercedendo, pedindo graça, pedindo o favor do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a falar aos corações dessa noite. Se aqui nessa noite existe alguém que está cansado de ir às fontes que tem por aí, olha, existe aquele que jorra para a vida eterna. Jesus é o seu nome e eu preciso
aleluia. Essa é a noite da toda diferença. Essa é a noite da mudança. É a noite da transformação. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. E nós cremos nisso. A igreja está orando a teu favor. Sabemos como é uma batalha. Como é uma batalha. Mas eu servir teu povo, eu quero. Mas aí algo diz não. E começa a prender você. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo, filho, vem. Filha, vem. É o seu dia, é a sua hora. Estenda agora a sua mão para o Espírito Santo. Ele te dará essa coragem. Amanhã não quiser, amanhã estás no braço dele. É este o amanhã que ele tem para você, é este o amanhã que ele tem para a tua vida. Se existe alguém no nosso meio, nós estamos te dando essa oportunidade em nome de Jesus. Nessa noite, é noite de mudança, de transformação. Nós já vamos encerrar o culto desta noite.